Você tem problema com olheiras? Não faça nenhum tratamento até você assistir essa série completa que eu preparei para você. Oi, meu nome é Joyce Rodrigues. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, me siga lá e se você tiver qualquer pergunta, pode me mandar um direct que eu vou te responder. E hoje eu preparei uma série para você que tem dificuldade de tratar os seus clientes na sua clínica de estética. Eu sei o quanto é difícil gerar resultados quando o tema é olheiras. E eu sou farmacêutica, estudo cosmetologia há mais de 18 anos. E eu sei como conduzir os melhores resultados na sua clínica de estética. E se você é consumidor final e precisa ter resultado, fica também comigo que eu vou te ensinar quais são os ativos ideais para você conseguir ter resultado nas suas olheiras. Primeira coisa, olheiras são hiperpigmentação periorbital, onde ocorre uma deposição de melanina, que é o pigmento formado, ou ferro, ou por um problema vascular. E eu vou explicar tudo isso. Só que só tem um detalhe, antes da gente analisar e saber identificar as olheiras, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a epidemiologia. O que seria isso? Primeiramente, maior incidência em mulheres. Eu estou falando que 78% das mulheres são acometidas. Para vocês terem uma ideia, 13% das cirurgias do mundo está relacionado à região periorbital. E aí a gente, quando fala de região periorbital, não fala só de olheiras, fala de rugas e bolsas, também associado à questão do rejuvenescimento 360 graus, quando a gente fala da região da área dos olhos. Mas, quando a gente entra na epidemiologia falando de mulheres, eu tenho 78% a mais. Nós temos que analisar também pessoas com fototipos maiores, têm uma predisposição a ter um depósito maior de melanina na região periorbital. Hindus, árabes, turcos têm um processo de vasodilatação muito maior. E a vasodilatação também ocorre em um aumento do escurecimento nessa região. E a etiologia? O que seria isso? Você sabia que medicamentos fortes pode ter uma predisposição a você ter um escurecimento da região? E o fumo, sol, também está associado. Por que o fumo? O fumo gera radicais livres e quando eu gero radicais livres eu tenho quebra, ou melhor, aumento de algumas enzimas. E essas enzimas elas vão degradar o colágeno, vão degradar a elastina e isso tudo não só envelhece, mas também está associado à parede do vaso. Então aqui nós falamos de medicamentos, falamos do sol, falamos do fumo e também está associado o seu sistema alimentar. Se você não tem uma boa alimentação, consequentemente você também pode gerar as olheiras. Você viu como é complicado ter resultados em olheiras quando nós podemos ter a causa ou as causas associadas ou isoladas? Então, para se conseguir ter um resultado, você tem que entender como um todo quais são as causas que levam um indivíduo a ter olheiras e como você consegue agir em cada uma delas. E nós entramos na etiopatogenia. Joyce, o que é etiopatogenia? Vamos pensar que toda vez que nós aumentamos os radicais livres, consequência disso na geração de radicais livres é aumento de leucotrienos e aumento de prostaglandina. E toda vez que eu tenho um aumento de leucotrienos e prostaglandina, eu tenho um aumento de interleucina 1, interleucina 6 e, consequentemente, eu tenho um aumento de fator de crescimento endotelial venoso. E quais são as consequências de tudo isso? Você falou para mim que eu aumento interleucina 6, interleucina 4, aumento o fator de crescimento endotelial venoso. A consequência disso é você ter aumento de metaloproteinase. Você conhece o que é metaloproteinase? Metaloproteinase é uma enzima que, quando ela tem esse aumento, ela serve como tesouras. Ela vai lá e corta a fibra de colágeno,
ela aumenta a colagenase, elastase, quebra a fibra de elastina. Consequência disso, aumenta uma enzima chamada hialuronidase e a consequência é desidratação. Você já se olhou no espelho? Ou melhor, já olhou o seu cliente? Como essa região ela é mais desidratada que outras? E é uma região onde o envelhecimento ele aparece cada vez mais? Então é uma região muito mais frágil e a consequência desse aumento dessa enzima colagenase, elastase, hialuronidase e essa metaloproteinase, a consequência disso é a degradação do colágeno e elastina. Se você pensar, o que isso está associado à olheira? Pense você que a olheira ela pode ser de origem melânica, que isso nós não falamos ainda, que é a deposição do pigmento, como ela pode ser classificada também por um problema vascular. E quando nós entramos no problema vascular, isso quer dizer que eu tenho vaso nessa região. Essa região vascularizada, esse vasinho, a proteção dele é as fibras de colágeno. É como se ele deixasse esse vaso mais rígido, vamos dizer assim, mais protegido. E se eu perco esse colágeno, a consequência disso é essa vasodilatação acontecer. Olha quantas causas nós temos que analisar no indivíduo para conseguir identificar qual é o tipo de olheira. E vamos agora saber identificar no seu cliente qual é o tipo de olheira que ele tem. Primeiro, você consegue identificar o depósito de melanina? É uma região mais escurecida, mas é uma região mais escurecida, mais marrom? Isso quer dizer que ele tem um depósito de melanina. Lembre-se você que fototipos mais altos também têm um aumento dessa produção dessa melanina. E o que está associado a isso? Exposição ao sol da hiperpigmentação, então gera mais produção de melanina. O fator hormonal também está envolvido em aumento dessa hiperpigmentação. E a consequência também relacionada a tudo isso é o fator genético. Então eu tenho exposição solar, hormonal e fator genético associado a esse cliente poder ter sim uma olheira por origem melânica, por origem de pigmento. Não podemos esquecer como acontece todo o esquema clássico. Por que eu estou voltando um pouquinho nisso? Porque o esquema clássico é que vai direcionar você à escolha do ativo ideal. Para que ocorra essa hiperpigmentação, nós temos um aminoácido chamado tirosina, que ele tem toda a reação da cascata da melanogênese, conhecido, onde eu tenho toda a enzima tirosinase, a TRP1, TRP2, que vai formar a eumelanina, que é o pigmento escuro, e a felmelanina, que é o pigmento claro. Joyce, mas isso não foi falado num vídeo anterior, onde nós falamos de melasma, microagulhamento para melasma? Sim, a mesma coisa ocorre na área dos olhos. Se eu tenho uma olheira por origem melânica, é porque eu tenho sim um aumento desse aminoácido, um aumento dessas enzimas nessa região. Agora, nós temos que analisar se aquele cliente ele tem esse pigmento ou se ele tem uma coloração mais esverdeada, mais azul. Isso está relacionado à questão vascular. Agora eu vou mostrar para você de uma maneira muito fácil para que você entenda como ocorre o metabolismo da hemoglobina. Dá uma olhadinha aqui. Primeiro ocorre o extravasamento do sangue. Essa consequência dessa liberação dessa hemoglobina, nós temos o ferro presente e aí existe a liberação da hemosiderina, biliverdina e bilirrubina. Essa consequência dá tonalidades diferentes. E é isso que a gente tem que analisar no indivíduo. Olha novamente esse gráfico que eu vou mostrar como ocorre a vascularização e por que você tem que ficar aqui comigo e aprender muito sobre olheiras. Problemas de microcirculação sanguínea, tem a fragilidade da rede capilar. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho aumento de metaloproteinase, colagenase, ocorre a fragilidade do capilar porque eu não tenho a sustentação? Consequência disso, lise capilar. E aí eu tenho o edema e a deposição de substâncias.
onde eu tenho o ferro também presente. Se vocês analisarem, eu posso ter o edema local, como eu posso ter somente a deposição. Logo mais a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A vascularização, ela pode ter a liberação de ferro como consequência, então eu tenho uma coloração mais marrom, alaranjado. Eu posso ter a liberação de hemosiderina e a consequência é a coloração mais violeta. Biliverdina, o nome já diz, é mais esverdeado. E a bilirrubina, que já tem como característica mais acastanhada. Por isso, a importância de você conseguir identificar no seu cliente quais são os tipos de olheiras. Não é tão fácil assim como parece. Para que você faça o seu tratamento e tenha efetividade, o primeiro passo é você conseguir identificar tudo isso. E para concluir esse primeiro vídeo, vocês viram quanto conteúdo rico eu estou entregando para vocês. Essa série vai ficar maravilhosa. Para concluir, quando você olha para o indivíduo, você tem que analisar se ele tem as olheiras que eu já te ensinei a identificar se é por origem melânica ou se é por questão vascular. Você tem que identificar se ele tem bolsas. E as bolsas pode ser por um edema local, como também pode ser por gordura. Então você precisa identificar se é por edema e logo depois de uma drenagem isso passa, ou se essa região realmente é acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura está associado a um afrouxamento do tecido, então aí já está associado ao envelhecimento, porque a gente precisa ter redes de sustentação, e mais a gordura que eu tenho que ter uma ação lipolítica. E detalhe, você tem que analisar a estrutura dessa face. Algumas pessoas têm a estrutura e prejudica, faz com que essa região fique mais profunda. E aí a gente já tem que entrar com preenchedores. Mas para isso tudo você tem que analisar e fazer uma boa anamnese no seu cliente. Lembre-se que o envelhecimento também está associado a você gerar resultado no seu cliente. Então é isso, esse é o primeiro vídeo dessa série e para que você não perca os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.